Oi, tudo bem? Quero te convidar hoje a fazer uma viagem no tempo comigo e conhecer mais sobre o direito de família. Gostou? Então essa aula é para você. Oi, meu nome é Ana Carolina Rodrigues, sou membro do Direito na Escola e hoje vamos falar um pouquinho sobre o direito de família. Direito de família é um ramo do direito civil que estuda as relações familiares, os direitos e os deveres dentro do âmbito familiar. Quero convidar você para dar início a uma viagem no tempo comigo, mais especificamente em 1916, no Código Civil de 1916. Esse código regulava a matéria família, mas família, para o nosso Código Civil de 1916, era restringido ao casamento. Então, família era apenas aquela constituída pelo casamento. Os filhos eram apenas tidos como filhos legítimos, os oriundos da relação matrimonial. Então, filhos havidos fora do casamento eram considerados filhos ilegítimos. Nessa época, o casamento, ele colocava a mulher em uma incapacidade relativa. Como assim? Naquela época, a mulher ela dependia da autorização do homem para praticar certos atos. Então, uma mulher que queria viajar, que queria trabalhar ou até mesmo que queria receber uma herança, ela precisava da autorização dos pais. Aí, vamos avançar um pouco na nossa linha do tempo e chegaremos em 1962, que foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Esse estatuto devolveu a plena capacidade para a mulher casada. Então agora, a mulher que quisesse trabalhar, viajar ou até mesmo receber uma herança, ela não precisava da autorização do marido. Esse estatuto foi um marco muito importante, porém ainda estávamos longe de ter uma igualdade entre os cônjuges. Por quê? Sabe por quê? Nesse estatuto havia um artigo que determinava o seguinte: em caso de divergência entre o homem e a mulher, prevaleceria a opinião do homem. Então, se houvesse dentro da conjuntura familiar, alguma discussão a respeito, por exemplo, da criação dos filhos, prevalecia a opinião do homem. A mulher que quisesse resolver essa divergência deveria buscar o poder judiciário. Então percebam que estávamos longe de uma igualdade entre os cônjuges. E aí você pode me perguntar: Carol, mas se as pessoas não desejavam mais ficar casadas nessa época, como que era feito? E aí eu vou te contar, não existia o divórcio, o que existia era separação. Só que a separação era o seguinte: o casamento, as pessoas se separavam, porém o vínculo matrimonial não era desfeito. Então eu me separava do meu marido e não podia contrair um novo casamento. Eu estava impedida de me casar. Foi então somente em 1977, com a emenda constitucional número 9, que foi autorizado o divórcio no direito brasileiro. Sim, foi com muita resistência que essa emenda foi aprovada pelo nosso poder legislativo à época. Por que eu falo que foi com muita resistência? Porque haviam bancadas religiosas que defendiam que o divórcio afetaria a estrutura familiar. Então o divórcio foi autorizado, porém ele tinha requisitos, ele era muito burocrático, tudo para dificultar a dissolução do casamento. Então naquela época eu precisava estar separado há 3 anos judicialmente para ter direito ao divórcio, ou então 5 anos separados de fato. Separados de fato é quando o casal não mais desejava conviver juntos e ia cada um para um lado. Então eu tinha que esperar 3 anos depois de ir ao Poder Judiciário, ou então 5 depois que eu estivesse separado de fato do meu marido. Então era assim que funcionava. E aí você pode me perguntar: mas Carol, as pessoas então se separavam e elas ficavam sozinhas, até receberem o divórcio? E aí eu vou te contar que não. O que acontecia era que muitas vezes um casal se separava e enquanto estava aguardando o divórcio, eles já davam início a novos relacionamentos. E esses novos relacionamentos que eram iniciados não eram bem vistos pela sociedade e nem pelo direito. O direito marginalizava esses relacionamentos. Tinha um nome que denominava isso de concubinato. E aí nós temos 2 espécies de concubinato: o concubinato puro e o concubinato impuro.
O concubinato puro era aquela união entre pessoas que conviviam juntas, não eram casadas, mas entre elas não havia nenhum impedimento matrimonial. Ou seja, se elas quisessem se casar, elas poderiam. Já o concubinato impuro eram pessoas que conviviam juntas, mas entre elas havia um impedimento matrimonial. Ou seja, eles estavam juntos em condições contrárias ao casamento. Por exemplo, as pessoas que ainda estavam casadas. Então, pessoas que estão casadas não podem se casar. Então, entre elas havia um impedimento matrimonial. Era denominado concubinato impuro. Impuro mesmo, para dar essa ideia de coisa errada, de coisa pecaminosa. E aí você pode me perguntar, mas Carol, e aí? E aí eu vou te contar que a nossa sociedade, e não só a nossa sociedade, mas o direito, o legislador constituinte, começou a olhar para essas uniões que estavam se formando sem o selo do casamento e resolveu então dar dignidade a essas pessoas e proteção do Estado. Então foi com a Constituição Federal de 1988 que nós ampliamos o conceito de família. Agora, família não é só aquela constituída pelo casamento. Família também é a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Lembra do concubinato puro que eu falei? Que era a união entre pessoas que viviam juntas, mas não eram casadas e entre elas não havia nenhum impedimento matrimonial? Pois é, isso é a união estável. Então a Constituição resolveu colocar essas relações com status de entidade familiar. Não só essa relação, mas também a família monoparental. E o que é a família monoparental? É a família que é formada pelo ascendente de primeiro grau com seus descendentes, ou seja, o pai com os seus filhos, a mãe com os seus filhos. Isso é reconhecido como entidade familiar. Além disso, a Constituição Federal igualou os filhos, então consagrou o princípio da igualdade entre os filhos. Agora, filho é filho, não importa se esse filho veio do casamento, fora do casamento ou até mesmo os filhos adotivos. Agora, todos os filhos merecem as mesmas qualificações, sendo proibida qualquer distinção discriminatória no tocante à filiação. Além disso, a Constituição consagrou o princípio da igualdade entre homem e mulher. Agora, homem e mulher são iguais perante a lei. Além disso, a Constituição diminuiu o prazo do divórcio. Então, agora, para eu poder requerer o meu divórcio, eu preciso apenas esperar 1 ano depois de separados judicialmente ou 2 depois de separados de fato. Olha quanto avanço a nossa Constituição Federal trouxe para o direito de família, mas eu vou te contar, não para por aí. A Constituição Federal também tem o rol, de casamento, união estável e a família monoparental. E você pode me perguntar, Carol, são só esses 3 tipos de entidades familiares que nós temos? E não, esse rol previsto na Constituição, ele é exemplificativo. O que significa? Significa que é perfeitamente possível eu ter novas estruturas familiares. Tanto é que nós realmente temos. Eu vou dar exemplo de 3 entidades familiares. A primeira é a família anaparental. Essa família é aquela formada sem a presença dos pais. Então, por exemplo, 2 irmãos que convivem juntos é uma entidade familiar. Um tio que cuida da sua sobrinha é entidade familiar. Ou uma madrinha que cuida do afilhado. Isso é família anaparental. E a família mosaico ou recomposta, e também chamada de família pluriparental. Essa é aquela família originada quando um dos membros ou os 2 tem filhos de relações anteriores. Imagine a seguinte situação, eu tenho um pai e ele tem 2 filhos de um casamento anterior e uma mulher que tem uma filha de um casamento anterior. Esse casal se une e dá início a uma nova família, levando os membros de famílias de vínculos anteriores. Então essa mulher vai ser madrasta dos filhos desse homem, esse homem vai ser padrasto da filha dessa mulher. Isso é chamada família mosaico, família recomposta ou também chamada de família pluriparental. Falamos então da família mosaico recomposta. Vamos falar um pouco da família multiespécie. A família multiespécie é aquela entre a interação humano-animal. Você tem um animal de estimação? Pois é,
Se o seu animal de estimação ele for mais do que um animal de estimação, ele for um membro da família, a sua família pode ser família multiespécie. Percebam, pessoal, que a família multiespécie é aquela interação entre humano e animal, mas onde o animal é reconhecido como membro da família por todos os demais membros. Sabe aquele animalzinho que tem status de filho, que ele passeia, que ele viaja, que as decisões da família são pautadas pensando no animal, que tem festa de aniversário? Então, esse animalzinho elevado a status de membro da família é considerado uma família multiespécie. Muitos casos chegaram até o judiciário requerendo a solução. Por exemplo, quando o casal se separa e eles tiveram adotado um cachorrinho. E aí, virou membro da família? Como que a gente vai regulamentar as visitas? As despesas com o animal vão ser custeadas por quem? Vão ser rateadas? É por causa dessas demandas que chegaram no Poder Judiciário que nós conceituamos a família multiespécie. Vamos avançar mais? Então, em 2007, tivemos a Lei 11.441. Essa lei instituiu o divórcio extrajudicial. Agora eu posso me divorciar no cartório, mas para isso eu tenho que preencher alguns requisitos. O divórcio tem que ser consensual. Eu não posso ter filhos menores e nem filhos incapazes. Se eu tiver filhos menores ou incapazes, eu tenho que requerer o meu divórcio pela via judicial. Se nós avançarmos mais, chegaremos em 2010 com a emenda constitucional número 66. Essa emenda foi muito importante para o direito de família, porque agora não há mais exigência de prazo para o divórcio. Ou seja, eu posso me casar hoje e me divorciar amanhã. Não preciso esperar prazo algum. Em 2011, tivemos o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, reconhecidas pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de agora, as uniões estáveis entre homoafetivas ganham o mesmo respeito, o mesmo respaldo que a união estável entre homem e mulher. Isso foi um marco muito importante também para o direito de família, que passou a dar dignidade e proteções a essa família. Avançando mais, chegaremos em 2016, o reconhecimento do STF sobre a possibilidade de existência da paternidade biológica com a paternidade socioafetiva. Agora, o STF nos disse, não há prevalência entre paternidades. Paternidade biológica e paternidade socioafetiva podem coexistir, podem viver juntas, tudo bem? Com isso, abriu-se a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade. O que é a multiparentalidade? É um fenômeno jurídico que possibilita a inclusão de mais um nome na linha de ascendência. Ou seja, eu posso ter 2 pais e 2 mães no meu registro civil, sim. Isso decorre porque as relações familiares não são mais pautadas apenas pelo critério biológico, mas também pelo critério socioafetivo, pela afetividade, pela solidariedade, pelo carinho mútuo entre os membros. Então, percebam que eu falei da família mosaico, família recomposta, que a mulher seria madrasta, né, dos filhos desse homem? Então, às vezes, na convivência diária da madrasta com seus enteados, nasce um laço afetivo, um laço ali de maternidade. E percebam, não necessariamente precisa ser rompido a maternidade biológica, não, ambos podem conviver juntos. Então, pessoal, olhem só, de 1916 até os dias de hoje, e olha só, o direito de família é um direito que vai evoluindo dia a dia, porque ele vai acompanhando as transformações da nossa sociedade. Olha quanta coisa mudou, quanta coisa evoluiu. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa viagem no tempo comigo. Se gostaram, curta essa aula, compartilhe, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, tá ok? Um abraço para todo mundo e até mais!